Bom dia, com a estrela da manhã, que Deus te abençoe, te dê um excelente dia, que Deus vá à frente de ti, abrindo todos os caminhos, te ofertando um dia próspero, abençoado e cheio da graça e da presença de Deus, que o Espírito Santo entre na tua vida, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, e te dê entendimento da palavra dele, em nome de Jesus eu peço. E desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você crê, diz amém. Graças a Deus. Gente, a palavra de hoje é 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, vamos ler? Olha, e o mesmo Deus de paz vos santifiquem em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, gente, que essa palavra nos revela, olha, que para que nós tenhamos paz, a gente precisa ser santificado. Aí você pode dizer assim, mas eu não consigo fazer a vontade de Deus. Gente, para você fazer a vontade de Deus, você tem que ter o Espírito Santo, que é o Espírito que nos guia, é o Espírito da verdade, é um Espírito que nos direciona. O Espírito Santo é como se fosse assim, o Espírito Santo, a alma e o corpo, certo? Por exemplo, o sentimento, ele dá ordem à alma, certo? E a alma comanda o corpo, certo? Então a gente não pode inverter essa ordem, porque se a gente inverter essa ordem, sabe, fica tudo bagunçado. Por exemplo, se eu botar assim o meu corpo, se eu for atender os desejos do meu corpo, sabe? Isso vai ficar horrível, não tem condição. Eu tenho que atender o desejo da minha alma. Eu tenho que pedir Deus para me guiar. E ele só pode me guiar se eu tiver o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que nos leva, sabe, a, a fazer tudo certinho, que nos leva a obedecer a Deus ao pé da letra. Então, se a gente fizer tudo certinho, tudo como manda Deus, Deus vai nos abençoar. Essa obediência leva à salvação. Nós precisamos lutar para conseguir o Espírito Santo, porque se a gente fizer isso, a gente vai ser direcionado diretamente pelo Espírito Santo. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não comete isso, porque ela é guiada por Deus. Gente, em 1 Coríntios 9:27, vamos ler, diz assim: Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Gente, você entende como subjugar, dominar o corpo? A gente tem que dominar o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente. A gente só consegue isso se a gente for guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. A gente só consegue subir ao céu se a gente for direcionado pelo Espírito Santo a não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do Pai. Porque quando a gente faz a vontade do Pai, Deus nos abençoa, Deus nos guia, Deus nos protege, Deus, sabe, ele coloca sobre nós uma cerca viva de proteção, nos guardando e nos protegendo. Porque quando a gente não obedece a Deus, a gente fica longe dessa proteção. E se você quer viver na verdade de Deus, sendo guiada
é direcionada pelo Espírito Santo, busque o Espírito Santo. Enche-te da paz e da tranquilidade de Deus. Busque o Espírito Santo, busque ler a palavra de Deus. Busca mais a palavra de Deus, se conectar mais com Deus e buscar firmemente o Espírito Santo que Deus ele vai te dar. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que sacrificar o nosso eu, a nossa alma e se voltar diretamente para Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, então a gente tem que se consagrar e se santificar para receber Ele, certo? Então, se você está pronta para receber o Espírito Santo, busque mais a Deus, honre mais a Deus, vai mais à casa do Pai, se consagre, sabe? Procure, sabe, um pastor da sua igreja para lhe consagrar, para lhe dizer como você deve fazer isso, entendeu? Porque é uma busca incessante, mas isso é muito satisfatório, entendeu? Que Deus te possa te dar essa força, essa coragem, essa determinação, e não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai, de buscar o Espírito Santo com todo o fervor, certo? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê excelente dia, que Ele vá à frente de ti, abrindo todos os caminhos, te proporcionando um dia abençoado. Que Deus aumente mais e mais e mais essa vontade de buscar o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, da vida. É o Espírito que nos guia, nos direciona para fazer tudo certinho de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito que nos leva para o céu. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te proteja, que Deus te dê excelente dia. Em nome de Jesus, que Ele vá à frente, abrindo todos os caminhos e te proporcionando um dia abençoado e cheio da graça e da presença de Deus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.